Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Até quarta-feira da semana que vem, vamos receber os candidatos a prefeito de Araraquara. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje, quem participa da entrevista é o candidato Pedro Tede, do Partido Novo. Pedro Tede tem 69 anos, é casado, tem 3 filhos e 2 netos. Empresário, é formado em engenharia civil e já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Araraquara. A coligação Resgatando Araraquara reúne os partidos Novo e PRD e tem como candidata a vice Ana Paula Agro, também do Novo. Candidato, seja bem-vindo, seu tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é por que o senhor quer ser prefeito de Araraquara? Rafael, em primeiro lugar, boa noite. Queria cumprimentar todos os telespectadores e agradecer a Record pela oportunidade. Muito bacana isso que vocês estão fazendo, democrático, entrevistar a todos. E antes de responder a tua pergunta, se você me permitir, eu queria fazer um introito seguinte. Nessa época de campanha, é impressionante o que eu mais vejo. Com raríssimas exceções, quase todos os candidatos prometerem o céu e a terra. A única coisa que não se vê, também com raríssimas exceções se vê, é da onde vão sair os recursos para fazer o que eles prometem. E eu acho que isso é fundamental. O eleitor tem que se preocupar com isso, principalmente em Araraquara, porque a Prefeitura Municipal de Araraquara hoje é uma instituição falida. A Prefeitura deve hoje 780 milhões de reais. Isso é mais da metade de um orçamento, que o orçamento de Araraquara é 1 bilhão e 400. Então, nós temos que mudar, nós temos que dar um choque de gestão na Prefeitura de Araraquara. O Einstein tem uma frase que diz o seguinte: se você faz as coisas sempre da mesma forma, como que você vai querer obter um resultado diferente? E faz 24 anos que Araraquara é administrada pelo PT e o MDB e é administrada da mesma maneira. Nós queremos mudar isso, introduzir a maneira do Novo administrar. E isso consiste no seguinte: nós não temos nenhum cargo prometido para ninguém, para nenhum partido, nem para nenhuma pessoa. Quem quiser ser secretário municipal de Araraquara, seja funcionário público ou não, vai poder mandar os seus currículos. Nós vamos separar os 4 melhores, entrevistar esses 4 e o melhor dos 4 será secretário. A segunda coisa, nós vamos acabar com o cabide de emprego existente hoje na Prefeitura Municipal de Araraquara. Mais de 250 cargos de confiança, muitos deles trabalhando pouco ou nem vão na prefeitura, com salários às vezes maior que o do funcionalismo. Então nós vamos acabar com isso para demonstrar para o funcionalismo que nós queremos governar prioritariamente com eles, quer dizer, prestigiá-los. E terceiro, vamos rever todos os custos da prefeitura, todos os contratos, para aí sim economizar dinheiro do custeio para pôr no principal: saúde, educação e segurança. E agora, te respondendo a primeira pergunta, quero ser prefeito porque nasci em Araraquara e nunca vi minha cidade tão abandonada, tão mal cuidada, com a zeladoria em frangalhos. A saúde é a pior reclamação da população. Eu rodo pela cidade desde janeiro e o que mais se reclama é sobre a saúde. Transportes públicos, bairros novos, o trajeto do ônibus ainda não passam nesses bairros. Então, Araraquara está totalmente abandonada e quero usar a minha experiência para poder mudar essa cidade e introduzindo essa maneira que é a maneira do Novo administrar.
O senhor falou algumas coisas que a gente vai aprofundar aqui durante a nossa entrevista. Agora, antes da gente começar a entrar no plano de governo do senhor, o senhor é o terceiro candidato do Partido Novo que eu recebo aqui nas Sabatinas, né? Sim. E no caso do senhor, chama atenção porque os demais candidatos, eles não fizeram coligações. O Novo de Araraquara, aqui da região, tem essa coligação com o PRD. Sim. Isso, de alguma maneira, vai fazer o senhor perder a autonomia? Não, de forma nenhuma. Eu tenho até ressaltado, quero elogiar e agradecer o PRD. A coisa mais normal do mundo seria o PRD dizer: a gente coliga, mas queremos a vice. E nem isso. Me deram autonomia e a nossa candidata a vice, que muito me honra tê-la ao meu lado, é a Ana Paula, uma pessoa que foi presidente de uma entidade assistencial em Araraquara, Oficina das Meninas, por mais de 7 anos, tem experiência administrativa, administra propriedades agrícolas da família e, principalmente, é uma pessoa idônea. Então, fico tranquilo, porque Araraquara, se algo acontecer comigo, Deus o livre, vai ter uma vice à altura da cidade de poder administrar. E aí é a maior prova de que nem o PRD não exigiu nem a vice e nem pediu secretaria nenhuma. É um grupo de pessoas idealistas que, como eu, querem mudar a cidade. Vamos começar falando agora do plano de governo do senhor, e a gente começa falando de saúde, como o senhor disse, é uma das maiores demandas no município, enfim, outros municípios também. No plano de governo do senhor, o senhor disse que o senhor propõe ampliar o programa de saúde da família. O senhor tem mais ou menos, o senhor tem um número de quantas equipes seriam necessárias para poder atender às demandas da população? Não, não tenho assim, com essa riqueza de detalhes, mas o nosso plano de governo, o primeiro tópico é saúde, e inclusive a gente pôs saúde em primeiro lugar. A saúde não pode esperar. E a população, existe uma tendência da população ir se envelhecendo, e é por isso que nós queremos reforçar a saúde da família e exatamente tirando os recursos, né, que estão se esvaindo por ralos do custeio para pôr no que interessa, e a saúde é o principal. Além disso, Rafael, a gente quer introduzir a telemedicina, que é um projeto de uma deputada federal do Novo, Adriana Ventura, ela que aprovou, e principalmente também fazer parcerias com o setor privado para reduzir drasticamente ou, se possível, eliminar a fila de exames. Eu tenho dado um exemplo que não pode acontecer. Como é que pode uma mulher que descobre um caroço no seio ficar aguardando 1 ano para fazer uma mamografia? Isso é desumano, isso não é digno. Eu tenho dito o seguinte: se infelizmente essa mulher tiver com câncer, ela não vai morrer de câncer, ela vai morrer de depressão, Rafael, porque imagine 1 ano, estou com câncer ou não, não pode acontecer, isso é desumano e nós temos que mudar essa realidade. Agora, essas parcerias que o senhor citou com o serviço privado, o senhor faria de que maneira? O senhor já tem ali alguns hospitais que poderiam estar interessados ou clínicas para poder receber esses pacientes? Clínicas que fazem esses exames de imagem, de repente fazer em horários que não é o horário principal de funcionamento deles, e fazer isso na necessidade, né? Quando o sistema público não conseguir dar vazão, e principalmente no caso de doenças que avançam, né? Como o câncer, por exemplo. Não se pode esperar 1 ano para uma mulher fazer uma mamografia. Isso temos que acabar com esse tipo de coisa. O senhor falou da telemedicina, foi um serviço aí bastante usado, principalmente no período da pandemia, mas a gente sabe que existem algumas limitações, né, para o paciente que não tem acesso, talvez, à internet. Como é que seria a solução para isso? Olha, veja, quem tiver um computador com acesso à internet será possível, um celular também com acesso à internet será possível, que já pega uma abrangência muito grande de pessoas, mas a ideia é que quando essas pessoas que não tenham acesso, a gente cria acessos Wi-Fi em alguns locais, alguns próprios públicos, que sejam mais perto dos postos de saúde, para essas pessoas se deslocarem até lá. E são exames que servem para agilizar, né? Fazer triagem, exames que podem ser feitos à distância
e você ganha muito tempo. Outra coisa também, informatizar o sistema de saúde, porque muitas vezes um médico está lá disponível para atender 10 pessoas. Os exames são marcados com tanta antecedência. Se você não tem isso informatizado para mandar um WhatsApp 5, 3 dias antes, você vai e se a pessoa tiver ocorrido alguma coisa, você substituir, para não ter uma condição do médico poder atender 10 pacientes e só 5 comparecem, que se agrava mais ainda o problema da fila, né? Candidato, vamos falar agora de um assunto que os moradores de Araraquara têm vivido isso nas últimas semanas, que é o racionamento de água. O Departamento de Água e Esgoto da cidade tem emitido comunicados com horários em que alguns bairros estão ficando sem água. A gente sabe que a gente vive um momento de seca e, claro, que é importante também o apoio da população. Agora, o que o poder público pode fazer, né? O que o senhor faria para minimizar esse problema? É o quê? Novos poços, outros meios de captação? Como é que o senhor propõe? Rafael, a Araraquara tem um sistema de abastecimento de água que é constituído das... Bom, em primeiro lugar, o DAI lá de Araraquara sempre prestou um serviço de excelência. Então, como eu ia dizer, você tem 35% da população, ela é abastecida com água de superfície. E 65% poços artesianos. Até Araraquara tem uma condição melhor, porque o aquífero Guarani aflora em Araraquara. Ele está numa profundidade muito menor do que em outras cidades. Isso economiza energia para bombear a água, né? Quanto mais altura, você gasta mais energia. O que está ocorrendo? A água de superfície, por causa dessa seca extrema, ela diminuiu. Então, você tem que pegar a água dos poços e colocar para complementar esses 35%. Só que há o cobertor curto. Você puxa para o peito, descobre o pé, você cobre o pé, descobre o peito. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, reflorestar todas as nascentes. Você refloresta um raio de 50 metros em torno das nascentes, começa a brotar mais água. Isso é chamado de fábrica de água. E furar mais poços, e aí vem de novo investimento, né? Da onde vem os recursos? Fazer economia, diminuir o custeio para você poder investir. Custa 6 milhões para furar um poço. Para que você tenha sempre 2, 3, 4 poços que você não usa quando chega o regime de chuvas. E numa situação dessa de seca, que lamentavelmente parece que vai ser o novo normal, não tão extrema como essa, você possa ter esses poços para complementar a parte que é abastecida com água de superfície. É assim que a gente quer agir. Candidato, a gente já passou aí de 10 minutos de entrevista. Da mesma maneira que a gente fez com outros candidatos, vou propor para o senhor definir os seus adversários numa palavra. Eu vou começar com o Dr. Marcos Garrido. Olha, é um vereador que resolveu ser candidato a prefeito e talvez para ajudar outra candidatura. Dr. Lapena. Precisa ser numa palavra ou posso... Seria melhor se fosse numa palavra, mas fica à vontade. É um médico sem a menor experiência administrativa. Eliana Onaim. 7 anos e meio como secretária da Saúde e a pior avaliação em Araraquara hoje é da Saúde. Tiago Pires. Totalmente despreparado para assumir um cargo desse. Pedro Tede. Olha, modestíssima parte, o que eu tenho dito em todos os locais que eu vou, é que eu não sou um ser humano melhor que os meus adversários. Jamais falaria isso, né? Jamais seria arrogante a esse ponto. Mas eu tenho certeza absoluta que eu sou o candidato que me qualifiquei mais para o cargo. Rafael, eu tenho 44 anos de experiência de administrar empresas, são 5 empresas, 44 anos de administrar obras, nós já fizemos 15 edifícios na cidade, obras grandes, sou engenheiro civil, e administrar pessoas, são mais de 700 colaboradores. Isso não se aprende na escola, isso se aprende errando, acertando, né, apanhando da vida. Graças a Deus, sempre acertei muito mais do que errei, porque nossas empresas crescem, e eu fico imaginando como é que pode uma pessoa que nunca administrou nada, que confessa que a única coisa que administrou na vida foi seu consultório médico,
o quê? 2 enfermeiras, uma secretária. Cair na cadeira do prefeito, são 6 mil funcionários públicos, não é de um segmento só, saúde, educação, obra, transporte, cultura. Você tem N segmentos, é de uma complexidade brutal. Uma pessoa dessa vai fazer estágio de administração na cadeira do prefeito, a chance de fazer um governo ruim é brutalmente maior do que eu fazer um bom governo, porque me qualifiquei. Candidato, vamos falar agora de um outro tema que é uma preocupação em praticamente todos os municípios do país, principalmente depois da pandemia, que é o aumento da população em situação de rua. O último levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania aponta que em Araraquara hoje são 236 moradores em situação de rua na cidade. Qual que é a proposta do senhor para atender essas pessoas? Rafael, como eu disse no começo, não estou sendo demagogo com nenhum tema e não vou prometer o céu e a terra para obter um voto. Esse é um tema extremamente complexo, até porque você pega grandes cidades do mundo, cidades ricas, por exemplo, algumas dos Estados Unidos, e esse problema acontece. O que nosso plano para essa situação é, em primeiro lugar, nessa andada que eu dei pela cidade desde janeiro, me relataram, isso precisa ser checado, que tem cidades próximas que estão lotando vans com moradores de rua e despejando em Araraquara. Se isso for verdade, nós vamos fazer denúncia para o Ministério Público e acabar com isso. Cada uma que cuide dos seus moradores de rua. E nosso plano é juntar 4 secretarias, Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social, e cadastrando essas pessoas. Então, os drogados que permitirem serem levados para tratamentos, é porque você não pode fazer isso compulsoriamente. Se tiver pessoas, bandidos, que estejam com mandado de prisão, alguma coisa, prender essas pessoas. Quem tiver condição ainda de que passe por um treinamento, a gente dê uma qualificação e encaminhar para um emprego, então vai ser uma série de ações para que a gente reduza isso. Mas eu tenho dito que esse é um problema que é quase que como enxugar gelo e nós temos que ficar todo dia e os 365 dias do ano enxugando o gelo, porque não é tão fácil resolver esse problema. Candidato, vamos falar um pouco de educação. Araraquara tem hoje, isso é público, está ali no site da Prefeitura, uma fila de espera de 200 crianças que esperam vagas em creches da cidade. A demanda diminuiu nos últimos 4 anos, existe aí uma redução de pelo menos 50%, só que 200 crianças ainda é um número muito considerável. Sem dúvida. Como é que o senhor imagina, o que o senhor propõe para acabar com essa fila? Então, a segunda prioridade nossa vai ser educação, e aí é investimento, né, ou parcerias com o setor privado, ou construção de creche para atender essas 200 crianças, e aí volta a redução de custeio, porque eu tenho dito sempre, tem pessoas que acham que o prefeito tem uma máquina de fazer dinheiro, de imprimir dinheiro, e não tem. Se você tem um orçamento, você tem que fazer gestão para pôr no principal, saúde e educação. Então, parcerias com o setor privado e construção de uma nova creche ou de mais de uma para abrigar e eliminar essa demanda. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de segurança pública. Lá no plano de governo do senhor estuda a possibilidade de armar a Guarda Civil Municipal. Como Araraquara tem menos de 500 mil habitantes, o Estatuto do Desarmamento autoriza a posse, né, da arma, não o porte. Como é que seria essa avaliação? O que depende para definir se armaria ou não a Guarda? Olha, a Guarda foi criada, algumas pessoas que foram contratadas, na época nem passaram por avaliação, nem podem portar a arma, mas nós vamos fazer o seguinte, essas pessoas passarão por novos treinamentos e avaliações, e a ideia é compromisso meu com a Guarda Municipal armá-los, porque o nível de violência chegou num ponto tal que não é possível mais um guarda
que vá atender uma ocorrência, principalmente de madrugada, chegue desarmado. Não é possível. Eu não teria coragem de fazer isso. Eu, como prefeito, mandar uma pessoa fazer o que eu não faria, isso é um absurdo. Então, assumir o compromisso, nós vamos fazer todos os trâmites legais necessários para que a gente possa armar a Guarda Municipal. Seria aplicar essa qualificação e também verificar os trâmites para poder fazer essa... Sem dúvida, sem dúvida. Candidato, a gente já está quase encerrando aí, falta 15 segundos para o seu minuto final. Então, a partir de agora, o senhor tem aí 1 minuto para fazer suas considerações finais. Eu queria enfatizar o que eu disse. Lamentavelmente, a Prefeitura de Araraquara hoje é uma instituição falida. Tem uma dívida de 780 milhões. E se não for feito um choque de gestão em Araraquara, a situação vai se agravar mais ainda. E queria ressaltar a minha qualificação que eu citei ainda há pouco. Tenho dito assim, às vezes a pessoa quer ser prefeito, mas não é assim. Eu quero pilotar um avião. Muito bem, você fez o curso, tirou o brevet? Não, então você vai derrubar esse avião. As pessoas, para quererem as coisas, precisam primeiro se qualificar. E nós temos uma secretária de saúde que não deu conta da saúde e não dará conta da prefeitura. Um médico que nunca administrou nada, a chance de dar errado é muito grande. E nós nos qualificamos. Então, no dia 6 de outubro, quero que você pense nisso e, para prefeito, vote Pedro Tede, vote 30. 2 segundos ainda, candidato. Enfim, infelizmente acabou. Boa noite para você, Rafael. Obrigado, candidato. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Na segunda-feira, quem participa da sabatina é o candidato Dr. Marcos Garrido, do PSD.